Olá, queridos catequistas, gente desse nosso Brasil inteiro aqui participando conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Bom estar aqui novamente na Catequese em Movimento. Novamente. E hoje o nosso abraço vai para o pessoal aí do Centro-Oeste do Brasil. Um abração para cada um de vocês que nos assistem e que acompanham, né, a TV Pai Eterno. Sim, muito bem. Muito bom. Hoje nós temos um tema, um assunto meio diferente para apresentar para vocês, catequistas. Bom, já é uma realidade nas nossas dioceses, ou melhor, né, na Igreja do Brasil, vamos dizer assim, né, em geral do Brasil, a questão do itinerário catequético, do processo catecumenal, do RICA, do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Então, já é tempo de todos nós, todas as dioceses se organizarem para fazer a implantação, né, do processo, né, nas nossas igrejas. Muitas dioceses já estão mais avançadas, outras estão mais ou menos começando, outras ainda não começaram, mas nós já vamos aqui hoje aproveitar que estamos no tempo da Quaresma e já falar de um tempo importante dentro desse processo. Vocês lembram que um tempo aqui atrás, me ajuda a segurar, irmã? Sim. Que um tempo atrás nós conversamos com vocês sobre o processo catecumenal e que nós apresentamos esse cartaz aqui, esse desenho do processo? Pois é, hoje nós vamos relembrar aqui só um pouquinho antes, né? Dentro desse processo catecumenal, nós temos 4 tempos e 3 etapas. Quais são os 4 tempos? O pré-catecumenato, que é o momento do anúncio, do querigma, né? A gente tem o segundo tempo, catecumenato, que é a catequese em si. Depois, o tempo de purificação e iluminação, né? Que é o tempo alto, vamos dizer assim, é o tempo próximo à recepção dos sacramentos. E o 4º tempo, que é a mistagogia, né? Enxerto nos mistérios de Deus, depois dos sacramentos. E as 2 etapas, que é aqui, entre o pré-catecumenato e o catecumenato, né? A etapa da entrada no catecumenato, onde a gente faz uma celebração de entrada, e depois aqui, né? Que é a etapa da eleição e recepção a recepção dos sacramentos está aqui, mas a etapa da eleição, né? Os catequizandos foram eleitos para receber e se preparar melhor para o sacramento. Então, hoje a gente vai falar desse tempo aqui, ó, da purificação e iluminação, onde a igreja pede, né? E o ritual da iniciação, que é o livro, né, das celebrações, onde ele pede que seja feita preferencialmente no tempo da Quaresma. Então, olha só, nesse tempo, os catequizandos ou os catecúmenos, quem são os catecúmenos? São aqueles candidatos, né, simpatizantes à recepção dos sacramentos, porém que ainda não são batizados. Então, catequizandos são aqueles que são batizados e vão se preparar para os outros sacramentos. Os catecúmenos são aqueles que não são batizados. Então, nessa etapa, eles são eleitos para receberem os sacramentos. Batismo, a Eucaristia e a Crisma, né? Pode ser os 3, pode ser 1, pode ser 2. Aí depende de cada catequizando, né? De como que eles chegam para nós na nossa catequese. Então, eles vão caminhar por uma preparação mais intensa, né? Com foco na sua vida interior, com foco na missão, voltando somente o seu coração para uma experiência de vida nova, né? Junto com Jesus. Então, a segunda etapa que dá início a esse tempo da iluminação e da purificação é um tempo que a gente se prepara mais intensamente o nosso espírito e o nosso coração para a gente receber os sacramentos. Então, nessa etapa, a igreja procede com a eleição, né? Onde
aqueles catequizandos, aqueles catecúmenos foram os eleitos, né, para estarem ali e receber os sacramentos, certo? Então, eleição porque a igreja ela vai admitir o catecúmeno baseado na eleição de Deus, em cujo nome ela age. Ou melhor, chama-se também inscrição dos nomes, porque os candidatos têm os seus nomes inscritos no registro dos eleitos. Isso está lá no RICA, no livro do ritual, número 22. Vocês podem conferir lá. E lembrando também que esse tempo ele deve ocorrer, né, especialmente agora, no tempo da Quaresma. Por quê? Não é? Porque nos tempos antigos, né, no início, era também nesse período que realizava, né, os catecúmenos passavam pelo período, né, de preparação intensa, né, dessa espiritualidade maior. É verdade. E onde eles realmente recebiam os sacramentos, quando eles mostravam na vida prática, né, que estavam preparados para essa recepção. Isso. E também a realização dos 3 escrutínios, né, que é oração, a prece dos eleitos, né, e os exorcismos, né, que propõem os eleitos a fortalecer, né, o seu espírito, o seu coração, né, contra as tentações, né, e declarando, né, sinceramente ali essa adesão, né, de receber Jesus, né, de estar fazendo parte, né, e de querer, né, ser um de nós. E as leituras também do ano A, não é? Fazem parte desse momento do calendário litúrgico, né? São próprias também para esse momento, né? Que tratam desses textos, né? Que vão fortemente atingir, dar o caráter batismal. Mesmo, né? Que a gente esteja no ano litúrgico B ou C, né? C de São Lucas, o ano A é de São Mateus, o ano B de São Marcos, mas para esse tempo propício, ali, só naquele momento, as leituras dessas celebrações são sempre do ano A, que é o ano de São Mateus. Né? E quando a gente fala escrutínios, né, não é para a gente se assustar com a palavra não, né? Os escrutínios são orações, na verdade, são pequenas orações, pequenos trechos onde aquelas palavras lá nos impelem a gente a se deixar escutar, né, perscrutar por Deus, né, lá no nosso interior, né? São os ritos onde os catequizandos eles vão ter a consciência plena em relação à sua caminhada na igreja, né? Então eles vão ajudar a nossa purificação interior. Então esses escrutínios, né, essas pequenas orações devem ser celebradas no 3º, no 4º e no 5º domingo da Quaresma, já chegando, né, a época dos sacramentos, lá no tempo pascal. Então, os jovens, né, e os adultos são instruídos para essa dinâmica da Quaresma, né, também através do jejum, da penitência e da caridade, né? E uma vida intensa de oração, porque o RICA ele fala lá, né, ritual, né, da iniciação à vida cristã para adultos, mas também podendo ser aplicado aos jovens. E ainda mais a gente pode adaptar para as crianças e os adolescentes também. Certo? Muito lindo. E também na Quaresma que os catecúmenos, né, são eleitos para o batismo. É uma cerimônia muito bonita, não é? Feita ali no Sábado Santo, não é? Em que eles vão mergulhar, né? Vão ser mergulhados nessa água, vão ser realmente lavados de todo o pecado. É uma cerimônia que vale a pena fazer, né? E é muito simbólica, significativa dentro daquele momento, né? Da realização da grande vigília pascal, né? E o batismo vai contemplar também essa vida nova, né? Se transformar o espírito, o coração, né? E vai caminhar juntos nessa renovação da fé. E a celebração pascal, que é o momento, né, por excelência, né, esse momento de encontro com a comunidade,
para dar graças, né, pela transformação da vida desses novos eleitos, desses que vão ser acolhidos na comunidade. Então a gente vê assim, nessa quaresma, aliás, como toda comunidade cristã, né, nesse período quaresmal, na verdade, ela é convidada a renovar-se e se dispor, né, a viver intensa e profundamente a festa maior da sua fé, a Páscoa da ressurreição, né? E os catecúmenos vão intensificar, né, a sua preparação para receber os sacramentos, né, cuidando mais do seu coração, cuidando mais do seu espírito. Por isso que nessa etapa também, a irmã falou, né, acontece os exorcismos. Exorcismo não é tirar o demônio de alguém, não, né? É um padre exorcista que vai lá, não. Mas são pequenas orações que a gente aprofunda, né? Os catequizandos, os catecúmenos aprofundam. Para quê? Para ajudar a nos livrarmos, né, das tentações que nos acontecem, né? E muitas vezes até as tentações de nos afastarmos da igreja, verdade, né? E a gente pode se perguntar, iluminados por quem e purificados do quê? Do quê? Então, vamos explicar aqui que os catecúmenos, eles se reuniam todos os dias, né, por 3 horas, menos nos sábados, né? E trata-se de uma preparação muito intensa, né? De um momento assim de purificação das intenções, dos propósitos, né? Arrependimento das falhas, né? Dos erros, dos pecados. Esse momento que a gente vai realmente tirando, né? Lavando, refletindo naquilo que a gente precisa abandonar para abraçar a nossa fé. Né? Isso. E o Rica, no número 25, ele diz assim pra gente, ó, ele afirma que nesse tempo, a intensa preparação espiritual relacionada à vida interior, mais relacionada à vida interior do que a própria catequese, procura purificar os corações e os espíritos pelo exame de consciência, pela penitência e iluminar por um conhecimento mais profundo de Cristo Salvador. Então, na verdade, né, resumindo, esse processo vai nos levar a uma experiência mais a fundo de Jesus Cristo. Não vai ser só intelectual, eu ter a minha catequese, saber de cor alguma coisa. Não, eu vou viver, ela vai me ajudar, esse processo vai me ajudar a vivenciar, experienciar Jesus na minha vida. Criando um desejo mesmo, né, de transformação. Isso. Esse tempo é organizado, vivenciado, né, pelos chamados, né, que nós já falamos aqui, os escrutínios, exorcismo, né, e ritos de entrega. Esses ritos são maravilhosos, porque vai dando, né, aquela solenidade ali, né, de recebimento. A própria preparação, nossa, né? A própria catequese. Muito bonito, né? Em que outra oportunidade também a gente pode trazer, né, irmã Aparecida, e apresentar aqui no programa. Isso. Então, para a gente fechar esse primeiro momento, né, que a gente já vai para um intervalo, esse terceiro tempo, né, da purificação e da iluminação, que vai nos trazer os ritos, na verdade, de iniciação, iniciados na fé, né? Iniciados aos sacramentos da vida, né? De Deus em nós, ok? Daqui a pouco tem uma atividade que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, né? Vamos para um intervalinho, fique aí, nos aguarde e a gente já volta. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor.
Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Muito bem, estamos aqui de volta. Seja bem-vinda, Ana. Todo mundo aqui esperando a sua presença. Nossa, obrigada. Que honra! Obrigada, irmã, mais uma vez aqui trazendo dicas para esse tema, não é, irmã? Que é um pouco ainda assim, né, meio difícil para algum catequista entender. Mas hoje nós vamos te dar uma dica para te ajudar. Uma luz, caminhada. né? Uma luz. Vamos te tirar das sombras. É isso. Vamos te levar para a luz. E por isso, a dica dessa dinâmica que nós vamos fazer se chama deixar as sombras e caminhar na luz, né? Justamente com esse objetivo de mostrar que o catequizando, né, nessa reflexão sobre o pecado, precisa sair das trevas do pecado para caminhar para a luz da liberdade da vida, né, cristã, da vida em Deus. Então, esse é o objetivo. O que a gente precisa, Ana? Você pode falar para a gente aqui? Sim. Bom, primeiramente, irmã, nós vamos precisar de um ambiente assim onde as luzes possam ser apagadas, né? Então, isso é importante para poder o catequista trabalhar, né, essa atividade. Sim. Vamos precisar também de papéis escuros. Isso. O catequista providencia uns papéis escuros, papéis brancos também, Claros, e claros, né? Ou então papéis também amarelos, né, irmã? Pode ser. A cor, né? É claro, a cor né? é a O cor mais importante clarinha é que tiver. sejam mais Mais claros. claras. Isso. Porque esses papéis, eles simbolizam as luzes, né? Isso. Também. Também vamos precisar de uma vela. Está aqui E essa nosso ambiente. Exatamente. Aquele ambiente em que as velas não puderem ser acesas, então arrume aquelas velas eletrônicas, artificiais, para poder usar. E também, né, a gente vai usar pincéis também para cada um anotar. escrever. Sim. E uma cruz, né? E essa cruz, né, ou uma imagem também de Cristo, bem no centro. Que essa daí, né, no caso, ela simboliza aí, né, o caminho realmente de Cristo. Isso mesmo, né? Então, para a gente introduzir, a gente explica essa dinâmica, depois a gente pode até, né, deixar também essa dinâmica aqui à disposição, não é? Para poder fazerem. Vamos explicar esse processo catecumenal, né? Que dentro desse estágio da iluminação, da purificação, né, a gente vai ter esse momento de olhar para dentro de nós, para a gente poder relembrar tudo aquilo que é sombra em nós, né? Que a gente precisa tirar, identificar. Tem que a nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, diz para a gente o seguinte termo, né? Que a gente tem que dar nome aos bois. É verdade. A gente vai olhando, né? Fazendo essa visita interior no nosso coração com toda a sinceridade, para a gente poder fazer um trabalho fecundo dentro do nosso coração, de grande transformação, né? Então, identificar isso, né? Para que a gente possa também se decidir pela luz, por Deus, né? Por aquilo que vai transformar, né? Que vai guiar ali, né? Eu tenho que ir por um caminho, mas eu preciso saber por onde eu vou. Eu vou pelo, né? Eu sou muito egoísta, então eu vou trabalhar nesse ponto, né? Preciso achar esse ponto e compartilhar depois, né? Nessa luz, com a luz da verdade, com aquilo que a gente, né? Tem da misericórdia, da bondade de Deus, para a gente poder transformar essa sombra, não é? Esse comportamento ruim, né? Dentro do amor de Deus, dentro dessa misericórdia de Deus, não é? E esse segundo ponto que nós vamos, né, ouvir aqui da Ana, que é a reflexão das sombras, né, pessoais. Isso. Nesse momento, o catequista vai distribuir, então, para cada catequizando, né, esse papel preto. Esse papel, né, que aqui no caso, o papel escuro, é onde o
catequizando vai refletir sobre as suas sombras, né? Aquelas atitudes que ele considera, né, que realmente sejam prejudiciais na sua vida, como, por exemplo, o egoísmo, a inveja, falta de paciência e muitas outras coisas também. Então, a gente vai instruir que ele escreva nesse papel, né, esse tipo de atitude que ele considera como sombra. Então, ele vai escrever, né, e para depois, se ele não quiser, não precisa dele compartilhar com o grupo, não é mesmo, irmã Natividade? Respeita, né? Cada um a sua particularidade também, mas se quiser pode expor. Até às vezes é bom, né? Porque tem gente que gosta de falar, né? De botar para fora. Então, sim, a gente também respeita. O terceiro momento, então, esse é o simbolismo de descartar essas sombras, né? É o que a gente vai fazer, né? De pegar esse papel, né? E nós vamos reuni-los num círculo, né? Ao redor aqui da cruz, né? Vamos fazer esse movimento que eles estão ali em torno desse Cristo, né? Com esse papel, e explicar que esse simbolismo, né? Dessas sombras, né? É um momento da gente também pedir perdão a Deus por essas faltas, por tudo isso que a gente colocou ali nesse papel, que a gente botou para fora, que a gente, né, mesmo que não falou, mas você escreveu, isso já é uma coisa muito importante, né, de tirar de dentro de você aquilo que não presta, aquilo que é ruim, e colocar aos pés do Cristo. E ele vai transformar nesse momento de luz. E é nesse momento, então, que a gente apaga as luzes, né? Que a gente vai ficar numa penumbra, que a gente vai ali se colocar ao redor, um clima de oração mesmo, um clima, né, de escuridão ali, para que ilumine o próprio Cristo. Não é? A gente vê assim, quando a luz, né, falta, essa luz maior que é o Cristo, que ele vai iluminar o nosso caminho, a gente vai ver mais profundamente a luz de Deus, não é? Aquilo que a gente precisa mudar. Isso mesmo. E com essa vela acesa, irmã, e representando, né, o nosso Cristo, a partir do momento que você apagou a luz do ambiente, então entrega a cada catequizando uma vela acesa. Sim. Então a gente vai entregar para o catequizando essa vela acesa e ele vai passando essa, né? Isso. Não precisa ser uma para cada um. Se quiser, pode ser. Pode ser também. Pode passar uma principal, né, para cada um, né? Então ele entrega, porque isso daí vai estar transmitindo simbolicamente a luz de Cristo. Sim. Né? É como também a gente faz, né, quando vamos na primeira comunhão, lá a gente só uma chama acende outra chama. E vamos passando essa iluminação. Então aí a gente vai distribuir os papéis brancos ou amarelo, né? E vamos pedir, né, que neles eles escrevam algum compromisso pessoal, para que eles possam, né, que desejam cultivar em suas vidas, né, irmã? E para estarem mais próximo, né, de Deus e longe das sombras. Isso. E é bom que nesse momento a gente faça essa reflexão final, né, ali ao entorno, faça uma leitura da Bíblia. A gente recomenda até aqui a leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7, não é? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, e a gente vê que é uma leitura propícia, né, para a gente poder realizar e finalizar com uma oração ali, culminando esse momento, né, de retirada dos pecados, né, de um compromisso, para que a gente possa firmar, né, esse momento, né, de transformação dentro de cada um de nós. Bom? E também, irmã, uma sugestão para o catequista, que às vezes não tem como, ou se ele quiser mudar um pouquinho, ele pega o celular e pede nesse momento
para o Catequizando Acender a Lanterna. Também. A lanterninha do celular, não é? Então, também fica um momento muito bonito, né, de iluminação. Pois é, gostaram? Estamos aqui para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Vamos terminar então agora o nosso programa, agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade da gente poder catequizar cada vez melhor, né, por esse grande processo, né, que estão sendo ampliados nas nossas igrejas, que realmente cada um de nós, catequistas e dos nossos catequizandos, possa vivenciar e experienciar Jesus Cristo na sua própria vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. logo. Até logo. Fiquem com Deus.